Olá, queridos, Deus abençoe a todos. Pastor Evandro, mais uma vez, da Ciban, Segunda Igreja Batista em Natividade. Deus abençoe a sua vida, a sua família, e para nós é um privilégio podermos estar diante da palavra de Deus mais uma vez para aprendermos juntos sobre a mesma. Que Deus capacite-nos e fale poderosamente ao meu e ao seu coração. Amém? Deus abençoe e eu quero orar por sua vida. Um abraço à nossa igreja, né, linda Igreja Batista, Segunda de Natividade, a Ciban. Muito obrigado, agradeço a todos pelas orações, por mensagens também que tenho recebido dos amados irmãos. Estamos orando, irmãos, para que Deus nos dê estratégias, para que a gente possa fazer, né, desse momento agora um momento diferente, e se a gente for retornar no tempo certo, no tempo que a igreja também entender, porque nós contamos com os irmãos, né, não depende simplesmente de uma ou de liderança, nós dependemos da igreja, nós somos uma igreja que atuamos juntos. Então peço que os irmãos continuem orando, né, é aparente, né, momento de parada, mas nós estamos orando para a gente voltar e voltar diferente para a glória de Deus e para a vergonha do inferno. Amém? Que Deus abençoe sua vida e eu quero orar por você e por sua família. Deus, muito obrigado. Obrigado pelo carinho que o Senhor dispensa sobre nós e te agradeço, Senhor Deus, pela tua guarda. Agradeço pela tua proteção e pela tua provisão. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale ao nosso coração neste momento e que a gente aprenda a sua palavra como ela é. Nos dê razões, ó Deus, a cada dia, nos dê revelação para que possamos nos caminhar olhando para ela e, Senhor Deus, sentindo e vivendo. Eu oro agradecido em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, neste momento, nós vamos ler o texto de Mateus capítulo 21. Se você tem a sua Bíblia e quer participar aí na sua casa, você pode fazer. Mateus capítulo 21, eu vou ler do versículo 12 e o versículo 13. Se quiser abrir a sua Bíblia. Eu vou estar trabalhando o tema Jesus e a sua relação com o templo. Jesus e a sua relação com o templo. Como Jesus tratava e se relacionava com o templo. E o que ele tem para nos ensinar com o seu procedimento, com relação ao templo, a maneira com que ele encarava o templo, a valorização do templo e o que verdadeiramente é um templo. Qual a diferença, qual a importância dessa mensagem? À medida com que nós entendemos o que era o templo e qual a função do templo, também nós temos uma condição de tomarmos decisões e entendermos e darmos o devido valor ao templo, no sentido templo, reunião, e também entendermos que ele não é um fim em si mesmo. E isso para nós faz muita diferença, porque nós somos igrejas, né, que formatadas a partir do século III, na gestão de Constantino como imperador, nós fomos trazidos de volta para dentro do templo, é a mesma maneira judaica, né, que acontecia. Então, nós nascemos, você que está me escutando, você nasceu numa geração onde a igreja acontece dentro de templos. E aí o que acontece com isso é que para nós a igreja é o templo, para nós a igreja é o lugar onde se vai, mas na verdade a igreja não é um lugar onde se vai, a igreja é alguém que se é. A igreja não é um local onde você vai andando, mas a igreja é alguém que se é. E eu quero pegar isso daí e trabalhar com os irmãos a partir então dessa introdução. Mateus capítulo 21, versículo 12 e 13 diz assim: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam, e revirou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas, e disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, fazei dela um antro de assaltantes. Vós, porém, fazei dela um antro de assaltantes. Que Deus nos capacite e que a partir desse momento a gente comece a aprender, a repensar a atitude e a maneira de uso do templo. Vamos lá, queridos. Nós estamos num contexto, né, e o contexto é um contexto de império. Nós estamos num contexto onde a religião vigente do Novo Testamento é o judaísmo. Então essa religião era da religião dominante, em grande massa. E o que acontece? Nós temos os sacrifícios anuais. E a referência era o templo em Jerusalém. Então a grande referência da religião, né, judaica é o templo em Jerusalém. E o que acontece aqui, normalmente, é que esse povo cultuava a Deus neste lugar,
nesse templo. E aí o que acontece com isso? Trazia para nós uma questão de referência. Então as pessoas iam a esse templo, eles se apresentavam, você já conhece isso, eles se apresentavam ao sacerdote, né, com uma oferta, com um sacrifício, com confissão de pecados, e então participavam da celebração ali, então, naquele momento. Então o templo era uma referência. O que acontece é o seguinte, que em volta desse ritual, em volta dessa maneira de se relacionar com Deus, estavam ali os cambistas e também estavam ali os vendedores, que tinham sim participação no templo, mas tinham uma participação diferente, porque o templo foi criado com um objetivo, e o objetivo do templo era de que as pessoas se reunissem e elas pudessem então fazer o quê? Celebrar o Senhor. Então o templo seria usado para celebração ao Senhor. Só que a celebração ao Senhor demandava algumas peças, algumas coisas, né, alguns insumos, animais, por exemplo, né, limpeza. Existia um serviço em volta dos sacrifícios. Então o que aconteceu? Aconteceu que em volta do templo se aglomeraram então pessoas e elas começaram a participar também das reuniões. Aliás, elas eram pessoas até importantes para algumas pessoas, porque vinham de longe e não tinham como trazer um cordeiro, não tinham como trazer uma pomba, não tinha como trazer nenhum tipo de animal. Então traziam também poucas coisas, mas traziam dinheiro, e muitas das vezes traziam dinheiro da sua região local. E o que acontece com isso? Quando ele trazia esse dinheiro, eles dependiam dos cambistas. Por quê? Porque eles traziam a sua moeda e eles trocavam então com os cambistas por a moeda atual, pela moeda da cidade. Então fazia-se necessário comercialmente, né, os cambistas e os vendedores, porque as pessoas vinham de longe, não traziam nenhum tipo de animal. E chegavam ali então, faziam, né, comprar. A lei do menor esforço. O que acontece com isso? Esse tipo de conforto virou um comércio. E aí o templo, ao invés de ser agora simplesmente um lugar de adoração, ele vai transicionando também para um lugar de comércio. Por quê? Porque em volta do templo existem demandas. No nosso caso hoje, em volta dos nossos templos existem impostos, né? Apesar de a gente achar que não paga o imposto predial, mas nós pagamos N impostos. Nós temos vários funcionários, muitos impostos dos funcionários de algumas igrejas. Nós temos dentro do sistema, agora como nós estamos fazendo, usufruindo de um sistema de vídeo, de câmera, de som, aonde que isso também gera um tipo de comércio, gera algum tipo de dinheiro, que se faz necessário em algum momento, tipo em momento de pandemia agora, nós alcançamos pessoas através disso. Só que isso é um recurso para que a gente continue pregando, não simplesmente um recurso para manter outro tipo de coisa. E aqui aconteceu que essas pessoas se aglomeravam, né, e a história de escritores, historiadores, dizem que um mesmo cabrito, às vezes, ele era sacrificado mais de 50 vezes, porque ele era vendido, ele era levado, era simulado que ele morreria, e então o que acontece? Ele não morria, ele saía por trás com aquele cordeiro, depois vendia de novo, e de novo. E aí Jesus, quando ele chega no templo, só que nós temos Jesus e a sua relação com o templo. Esse é o nosso tema. Mas eu queria mostrar para você o seguinte, em Lucas, ele vai mostrar uma coisa. A primeira relação de Jesus com o templo foi quando Jesus estava no meio dos doutores, conversando com os doutores, né? Nós conhecemos a história, os pais foram embora, 3 dias depois eles acharam um menino sentado no templo com os doutores. Está aí no capítulo 2 de Lucas, no versículo 46. 3 dias depois, eles os acharam no templo, sentado entre os doutores, ouvindo e fazendo pergunta. Versículo 47 do capítulo 2 do Evangelho de Lucas diz: E todos os que o ouviam ficavam admirados com sua inteligência e com as suas respostas. Então Jesus, ele estava não simplesmente ouvindo e conversando, mas ele também estava respondendo perguntas, e numa idade aproximadamente de 12 anos. E aí o que acontece? Quando ouviram, ficaram maravilhados. A sua mãe disse: Filho, o que fizeste isso conosco? Teu pai e eu estávamos procurando, muito ansiosos. E ele respondeu: Por que me procurava? Não sabeis que devia estar na casa do meu pai, fazendo a sua vontade? E aí quando nós olhamos
para essa relação de Jesus com o templo, nós percebemos que era uma relação de culto. Então Jesus ele volta para o templo na questão original, quando criança, na questão adoração, na questão discussão bíblica, teológica, e ele começa então ali a elocubrar junto com aquelas pessoas, pensar sobre a palavra, responder sobre a palavra, que é o objetivo da construção daquele templo, que é para glorificar a Deus. Então a relação do ser humano com o templo é uma relação de uso. Nós usamos o templo. Nós usamos o templo para nos reunir e poder então celebrar o nome de Deus. O templo não nos usa. O templo não dá para nós diretrizes, ao contrário, nós temos que usar desse templo para ajudar uns aos outros. Quando o templo passa a ser um peso para nós, quando ele passa a simplesmente ser o maior gasto, simplesmente ele passa a demandar mais valores do que o que a gente consegue empreender em evangelização, em cuidado com o próximo, com cuidado com as pessoas da comunidade, nós precisamos repensar a nossa relação com o templo. Então aqui no capítulo de Lucas, né, Lucas é o que narra essa história, o único evangelista que narra essa história, ele vai trazer essa questão. Jesus tem essa relação com o templo, de ir para adorar e pensar coisas sobre o evangelho, pensar coisas sobre a palavra de Deus. Então quando nós falamos da purificação do templo, esse é um texto que os 4 evangelistas eles conversam sobre esse mesmo tema. Então, João, ele é mais específico nessa mesma história que eu acabei de ler para os irmãos, os 2 versículos de Jesus no templo. João é mais específico e ele vai trazer uma outra coisa. E eu quero te mostrar. Ele vai trazer algumas minúcias que a gente não vê Lucas fazendo, e normalmente quem faz essas minúcias são Lucas. Na verdade, é Lucas que faz. Então preste atenção nisso. O capítulo 2 de João, o Evangelho de João, e eu digo para você, essa é uma história que os 4 evangelhos registram. Então, o João coloca mais contexto aqui. Ele vai dizer, ao aproximar-se da Páscoa dos judeus, Jesus aproximou, capítulo 2, versículo 13. Agora eu vou para o 14. Encontrou no pátio do templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas, além dos cambistas que ali estavam sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do pátio do templo, bem como as ovelhas e os bois, e esparramou o dinheiro dos cambistas e revirou as suas mesas. Então disse aos que vendiam as pombas, tirai estas coisas daqui e não façais da casa do meu pai um mercado. Preste atenção, não façam da casa do meu pai, do templo, um mercado. João é específico e ele vai dizer, e seus discípulos lembraram-se de que estava escrito, o zelo da casa do meu pai me consumirá. Então os judeus protestaram, perguntando-lhe, qual o sinal que mostra e autoridade para fazer isso aí? Jesus então respondeu, destruí este santuário e eu levantarei em 3 dias. E aí ele começou agora a usar uma outra linguagem, destroem esse santuário e eu vou reerguê-lo em 3 dias. E ele ainda continua falando. Mas o santuário do qual ele está falando, ele vai falar assim melhor, o versículo, os judeus prosseguem falando, este santuário levou 46 anos para ser edificado, e tu levantarás em 3 dias, mas o santuário do qual ele se referia era o seu corpo. Quando ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram disso que ele dissera acerca da escritura, da palavra que havia dito. Então, amados, Jesus começa aqui, no registro de João, trazer para a gente alguns detalhes. E esses detalhes fazem toda a diferença. Por quê? Aqui ele começa a colocar os animais que estavam lá. Os cambistas, queridos, eles são pessoas que trocam moeda. Entendeu? Você vem com moeda da sua cidade, é como se eu tivesse o real, fosse para os Estados Unidos. E lá eu vou procurar uma casa de câmbio, um cambista. E eu vou trocar, então, o real pela moeda, pelo dólar, no caso. É o exemplo com os Estados Unidos. Eu troco pelo dólar. O dólar tem um valor e a minha moeda lá tem um outro valor, tem um outro significado. Então, os cambistas faziam isso. E isso é um tipo de conforto pelas pessoas que vinham de fora. Então, o que acontece?
Quando você percebe Jesus, ele faz um chicote ali e então ele começa a expulsar do pátio os cambistas com tudo. Ele vira a mesa dos cambistas, joga o dinheiro para cima, porque eles estavam traduzindo o quê? Estavam transformando o templo em um mercado. Então Jesus, quando estava lá no início, ele participou do templo como lugar de adoração, específico para isso. Só que quando Jesus retorna ao templo, ele retorna ao templo e o templo estava com uma outra configuração, que era a configuração de mercado. As pessoas começavam então a aproveitar o templo para usufruir, para tirar proveito, não espiritual, mas agora financeiro. E aí o que acontece é o seguinte, Jesus, presta atenção, é o único lugar que você vai ver Jesus expulsando alguém. Normalmente Jesus é agregador, normalmente Jesus é aquele que traz para si, Jesus é aquele que abraça, é aquele que busca, mas quando Jesus percebe que alguém, em seu perfeito juízo, começa a usar da casa de Deus para alto benefício, começa a usar da casa de Deus para mercado, fazendo desse lugar um mercado, um ponto para si mesmo e não para culto, Jesus então ele se indigna e ele usa então ali de maneira incisiva, repreensiva, um chicote, que era a maneira com que até mesmo cidadão de Roma, melhor dizendo, os soldados romanos corrigiam os escravos. Ele entra então com um chicote na mão como quem tem autoridade. E aí quando ele foi questionado com que autoridade, qual sinal que você nos dá quando faz essas coisas? E ele vai falar, vocês podem destruir esse templo e eu o levanto em 3 dias. Essa palavra entra onde? O templo, preste atenção, o templo, está aí o mistério dessa transição de Jesus. O templo é o lugar central de adoração. O templo é o local onde as pessoas se reuniam para se encontrar com Deus. E aqui Jesus, quando ele começa a falar, e ele fala que reergueria esse templo em 3 dias, ele vai trazer uma coisa, ele vai dizer o seguinte, ele estava dizendo que se referia ao seu próprio corpo. Jesus estava transicionando a importância do templo para a importância do próprio corpo, do próprio ser, do próprio indivíduo. Ele estava agora assumindo esse local de supremacia. Ele está assumindo agora esse local de mediação. Ele vai assumir agora esse local de centro do culto, do qual nós glorificamos a Deus em nome de Jesus. Ele vem assumir esse papel dizendo sobre o seu próprio corpo. Então ele vai transicionar o templo que nós conhecemos para o templo que nós somos. Então o culto, ele não passa a depender simplesmente de um local. Ele não passa a depender simplesmente de um local onde você vai, mas de alguém que você é. Jesus então mostra a si mesmo como o templo de Deus. E agora ele vai apresentar isso para nós. E aí, a partir dessa apresentação, nós começamos a ver as Escrituras trazendo para a gente várias coisas. Por quê? Vai mostrar para a gente, né, coisas que nós precisamos entender sobre o templo, com versículos que você conhece com certeza. No Atos capítulo 7, se você quiser abrir sua Bíblia, pode abrir Atos capítulo 7. Nós vamos perceber o que Estevão, ele vai fazer uma colocação, ele vai usar na sua mensagem uma fala de Isaías que está registrada em Isaías 66, versículo 1. Ele vai dizer, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei? Diz o Senhor, qual é o lugar do meu repouso? Não foi a minha mão que fez todas estas coisas? Então, o profeta Isaías apresenta Deus como maior, como soberano, como aquele que não cabe em nenhuma edificação que nós façamos. Deus, ele é apresentado pelo profeta Isaías e replicado por Estevão na sua mensagem, refutando a ideia dos religiosos ali sobre essa adoração, né, templocêntrica, como se o templo, nós dependêssemos do templo para adorarmos ao Senhor.
E aí ele questiona isso, mostrando que o Senhor é muito maior e que não existe nenhuma obra que façamos que possa contê-lo, que possa guardá-lo, que possa protegê-lo, que possa colocar Deus em um estado de repouso, que possa dar algum conforto, protegê-lo do sol, da chuva. Ao contrário, Deus não precisa de nenhuma destas coisas. Então, resume-se que o templo, ele é um benefício para nós pessoas, que é um local de reunião. E aqui nós estamos mostrando não o demérito do templo, mas o objetivo do templo, de estarmos reunidos em um determinado lugar, numa determinada denominação, com as suas regras, com suas orientações, com seus pactos e etc. O que está acontecendo é que eles estão colocando o templo no seu devido lugar. E aí Jesus, ele faz uma coisa, Jesus, ele trabalha essa questão dizendo, não tem lugar para colocar, não tem onde vocês me conter. Então Jesus começa a dizer e a falar do templo como a si mesmo. E a primeira pessoa a citar templo como corpo é o próprio Cristo. E aí, a partir de Cristo, nós percebemos o Estevão, ele fazendo essa replicação, como eu já disse, mas também nós temos 1 Coríntios também, no capítulo 3, se você quiser abrir a sua Bíblia, você fica à vontade, tá? Eu vou abrindo aqui, no capítulo 3, 1 Coríntios, no capítulo 3, vamos lá. O que acontece? O apóstolo Paulo, no capítulo 3, ele vai trazer e ele vai endossar aquilo que Jesus disse, que Jesus começou a proclamar corpo e templo de Deus. Ele vai trazer o seguinte para nós. No capítulo 3, ele vai falar sobre o espírito mundano e as divisões na igreja. Então ele vai falar sobre o fundamento, pessoas que estão aqui discutindo no capítulo 1, que nós somos de Cristo, de Apolo, que Paulo fez isso, e todos somos um, e ele começa a falar. Depois nós temos esse problema tratado mais lá na frente, né? Mas aqui ele começa a trazer essa questão. E no capítulo 3, versículo 16 e 17, o apóstolo diz assim, vocês não sabem que vocês são santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Vocês não sabem que vocês são o templo de Deus? Preste atenção, está muito claro. Nós fomos ensinados, irmãos, que o templo é isso que nós estamos aqui. É essa estrutura aqui. Nós fomos ensinados dessa maneira. E o que acontece? O apóstolo está escrito, está revelado. Desde quando nós fundamos essa maneira de cultuar. E ele está dizendo, vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus e que o Espírito dele habita em vocês? E às vezes nós sabemos, mas não entendemos qual é essa relevância de sermos templo. E aí ele vai dizer o seguinte, se alguém destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus é você e é sagrado. Olha a diferença, o santuário de Deus é você e é sagrado. Então, quando você empreende coisas contra o seu corpo, quando você usa o seu corpo mal usado, quando você mente, quando você se faz mal, quando você se distrata, quando você entrega o seu corpo e usa o seu corpo para pecar, para fazer diferença numa sociedade onde as pessoas estão tentando buscar uma aparência de bondade e você usa o seu corpo de uma maneira errada, o que acontece? Deus irá nos repreender porque nós somos os templos. Na verdade, Deus habita em nós, Ele não habita em outra estrutura. Qual a diferença isso? Parece que eu estou chovendo no molhado. Porque você já me ouviu falando, você já ouviu diversas pessoas falando, mas nós não sabemos a nossa importância quanto templo de Deus. Porque nós somos templocêntricos, nós precisamos do nosso tempo. Por isso, irmãos, tanta dificuldade que nós estamos passando nesse momento de pandemia, onde nós não podemos estar, em alguns lugares ainda, reunidos de maneira plena. Outros problemas estão nascendo por causa das restrições. Elas mais prejudicam a comunhão do que ajudam na comunhão.
Então o que a gente precisa fazer é que a gente precisa voltar inteiro, nós precisamos voltar todo. É possível que não dê diante da lei, mas a gente precisa pensar num retorno onde todos vão poder participar desta mesma reunião, porque o templo é um lugar onde as igrejas se encontram. A igreja é você, a igreja sou eu sou o templo de Deus, você é o templo de Deus. Deus habita em nós, Deus não habita nos templos feitos por mãos de homem, Ele habita num templo feito pela mão dEle, que é você e sou eu. Essa é a diferença. Então, quando nós valorizamos demais, preste atenção, às vezes nós damos tanto valor ao templo, ao local de culto, que ele merece o seu devido valor, devido cuidado, porque a gente faz isso para Deus. Mas quando ele começa a ser mais importante, a gastar mais do que aquilo com que a gente gasta com a comunidade, nós estamos fazendo e invertendo valores. Nós estamos valorizando e cuidando de uma coisa que Deus não valorizou. Nós estamos cuidando de uma coisa dizendo que é para Deus, mas Deus não pediu isso. Ele perguntou: que templo vocês vão edificar para mim? Não adianta. Então o que a gente tem que pensar é que o templo ele precisa de ser muito bem cuidado, mas você precisa de ser mais bem cuidado ainda. Porque o templo é casa sua e você é casa de Deus. Conseguiu pegar a diferença? Então Jesus está questionando, ele não está jogando o templo fora. Mas ele está dizendo que ele é tão importante que ele pode ser destruído, que ele vai ser reedificado. E aí eles questionaram, ele demorou 40 e tantos anos para ser feito. O Senhor vai levantar ele com 3 dias? Porque Jesus não estava falando dos tijolos, ele estava falando do templo que Deus fez, que é o próprio corpo, aonde ele habita. Então o apóstolo vai dizer, vocês não sabem, preste atenção, vocês estão aqui dentro da igreja de Coríntios brigando, discutindo, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo. Vocês não sabem que vocês são o templo de Deus? É sério? Então ele vai trazer o seguinte, ele vai valorizar, o apóstolo ele vai valorizar a sua pessoa, mostrando que você é mais importante do que qualquer tipo de organização, e não você individualmente, em específico, mas nós como templo do Senhor. Então, amados, aquilo que você faz contra o seu próprio corpo, você faz contra o próprio Deus. Você faz contra o seu próprio cônjuge. Você não é mais individual. Quando você aceita a fé, você faz parte de um todo. E aí o que acontece, meus amados, é que Jesus Cristo tem essa relação. Uma relação onde o templo ele só tem um objetivo, nós nos reunirmos para celebrar e adorar o nome de Deus. Mas quando esse templo começa a virar comércio, sabe o que acontece? Ele refuta. Então, se você perceber, eu disse lá e vou repetir, Jesus, todo momento, ele está trazendo pessoas indignas socialmente para perto dele. Mas nesse momento nós temos uma palavra do Evangelho de João, que ele expulsa, na verdade o Evangelho de Lucas que fala, ele expulsa, João também fala, e com um chicote na mão ainda, ele expulsa do templo quem? Os que vendiam e os cambistas. As pessoas que vendem, irmãos, são aqueles que se aproximam do templo para tirar proveito, para ganhar alguma coisa. São aqueles que se aproximam para lucrar. Essa é uma relação comercial com o templo. E isso está aqui dentro. Ó. Isso é revelado aqui dentro. Às vezes você tem a maior boa intenção. A igreja antiga, ela era mantida por dízimos e ofertas. Hoje nós precisamos fazer milhares de campanhas. Sabe por quê? Para tentar minimizar, desculpe minha expressão, a infidelidade cristã quanto às ofertas e os dízimos. É isso. Nós fazemos cantina, fazemos campanha, porque nós nos postamos muitas das vezes de maneiras infiéis. Somos infiéis muitas das vezes. E isso faz a diferença, e não é uma acusação, infelizmente é uma constatação. E eu não estou falando de dinheiro em si, eu estou falando de adoração. Porque se eu adoro a Deus do jeito que eu falei que ia adorar, eu não entregaria o dízimo, eu entregaria mais que o dízimo, eu teria uma relação diferente. Eu gastaria o meu dinheiro na obra e não simplesmente me aproximar de um templo para usufruir desse lugar, como que financeiramente. Então preste atenção nisso, isso é uma denúncia. Então o cambista
é aquele que negocia, é aquele que faz troca. E muitas das vezes nós temos essa relação dentro do templo, onde pessoas fazem campanhas, as pessoas fazem campanhas financeiras, campanhas de oração de tantos e tantos tempos, e eu não estou aqui depondo contra as campanhas, mas eu estou falando contra a intenção de muitas pessoas participarem das campanhas. Às vezes o líder pode ter a melhor das boas intenções, mas na sua fala ele sugestiona uma questão de troca, ele sugestiona uma questão de vantagem. E aí o indivíduo não faz a campanha porque ele quer estar perto de Deus, ele faz a campanha porque ele quer se dar bem. Ele faz a campanha porque ele quer ser acrescentado. Ele faz a campanha porque ele precisa de algo e esse algo pode ser feito por Deus. E Deus abençoa? Claramente. Mas preste atenção numa coisa, você pode me enganar, eu posso enganar você, porque nós podemos agir por fora, socialmente, apresentar verbalmente uma fala bem concatenada, bem falada e persuadir alguém a um objetivo. Ou seja, em outras palavras, fazer por fora e mentir por dentro. Agora, como nós vamos fazer isso com Deus? Como nós vamos participar de uma campanha, como nós vamos participar de tudo, e Deus, eu estou aqui para te adorar, e no fundo, Deus, eu preciso daquilo ali. Eu quero aquele casamento, eu quero aquele negócio todo. Você pode pedir todas estas coisas, mas participar de alguma coisa e usar a sua fé para tentar extorquir Deus não é fé, fé não é para isso. E essa semana escrevi alguma coisa, precisa ter fé para alcançar alguma coisa de Deus, mas precisa ter muito mais fé para não receber nada de Deus. Porque eu não sei se você já parou para prestar atenção, Deus nos abençoa diversas vezes dizendo não. Deus nos abençoa diversas vezes dizendo não. O ser humano, amado, ele é sem limite. O ser humano ele não consegue lidar com as censuras, muitas das vezes, com as limitações, lida com dificuldade. Então Deus ele nos ensina, é uma maneira didática de Deus nos conter. Você pode perceber que os mandamentos começam, não isso, não aquilo e não aquilo. Não tem um sim, porque o sim a gente já tem. O sim a gente se permite. É uma questão de permissão que nós achamos que podemos ter. Não, nós vamos fazer isso. É o indivíduo que fez regime uma semana, chega no final de semana, ele fala, não, eu posso comer. E aí ele faz o quê? Ele joga o regime dele todo fora, porque ele se permitiu comer demais em um dia só. E ele vai, então, pagar o seu preço depois. Continuando com relação ao templo, e eu caminho com os irmãos para a conclusão, dizendo o seguinte, Jesus Cristo, nessa fala, Jesus e a relação com o templo, eu quero mostrar para você que Jesus se relacionava com o templo de maneira específica, de maneira a adorar a Deus, ele usava o templo para adorar a Deus, para discutir coisas concernentes ao reino de Deus e não concernentes ao reino humano. Ele usava o templo para isso. E então o templo para Jesus tem só essa conotação, mas nenhuma. Você vai ao templo, se reúne com outras pessoas para que vocês juntos possam adorar o Senhor. Então o templo tem essa conotação. Fizeram do templo, em aproximadamente ali, vamos colocar 20 anos depois, fizeram do templo, quando Jesus começa o seu ministério, fizeram do templo um comércio. E aí já mais adulto, começou a perceber o comércio que estava em volta da fé. Percebeu aquele comércio e ele denunciou o comércio em que as pessoas estavam tornando a igreja. Está saindo agora no Senado, eles estão lá discutindo uma questão de cobra ou não impostos das igrejas. Escute uma coisa, amados, a igreja já paga 1 bilhão de impostos já, tá joia? Nós prestamos conta de um monte de coisa, pagamos imposto de todas as coisas, né? Você não tem registro, eu sou pastor, por exemplo, você não tem um registro trabalhista, você não tem nada, você tem que simplesmente prestar conta no final do ano, né? Para o leão, você tem que ir lá declarar seu imposto de renda e tranquilo, precisa ser feito. Precisa ser feito. Você tem o teto, você tem que fazer. Só tem uma coisa, você não goza de benefícios. Então a igreja paga imposto sim. Só que estão querendo lançar mais um. Sabe qual é o argumento? As igrejas têm o fim de produzir o seu recurso através de dízimos e ofertas para a manutenção do templo e o bem-estar dos seus membros.
Então é esse tipo de relação financeira. Agora, preste atenção se Jesus estava denunciando alguma coisa errada. Os políticos hoje começaram a perceber que as igrejas viraram mega empresas. As igrejas hoje são empresas, literalmente. Enquanto CNPJ já é empresa, mas viraram empresa produzindo outras coisas. Tendo canal de televisão, né, tendo colégio, tendo um monte de coisa. Preste atenção, isso tudo pode evangelizar e ajudar. Mas isso traz dinheiro muitas das vezes. Para alguns até não dá lucro para nada, mas para alguns traz muito dinheiro. E para muitas igrejas giram milhões. São denúncias a mil que estão acontecendo na televisão contra esse mercado. E nós estamos falando de gente que não tem nada a ver com o cristianismo, está percebendo, porque está tão sujo, está tão feio, a maneira com que as pessoas estão lidando e usando o nome de evangelização, projetos sociais, usando o nome de Deus, usando o nome da fé, usando muitas das vezes a ganância do membro da igreja ou a dor do membro da igreja para extorquí-lo. E assim, lideranças vivem de qualquer maneira, a regalia com muitas coisas, e as pessoas do lado estão morrendo de fome. Então, Jesus estava denunciando esse tipo de comércio que o governo está percebendo. Poxa, eles estão lucrando com a igreja. E aí o que acontece com isso? Estão querendo colocar outros tipos de impostos ainda sobre a igreja. É bem possível que passe. E algumas igrejas que não produzem dinheiro, né, como empresas literalmente, vão sofrer. Mas essas, por exemplo, vão ter algumas dificuldades. Só que eu aprendi uma coisa com Jesus. Eu vi Jesus fazendo, meu irmão, milagre para pagar imposto. Para sonegar, eu nunca vi ele fazendo nada. E eu não sei o que vai acontecer. Porque quando a igreja tiver que pagar imposto, como muitas empresas, infelizmente, eu quero saber se a igreja vai sonegar o imposto. Se a igreja vai ocultar coisas. Vamos colocar isso aqui de lado, vamos colocar isso aqui. Não, isso aqui é de obra, não sei o quê. Será que nós vamos ver isso? Será que isso vai começar a ser? Será que as igrejas vão cair na malha do leão? Você imagina o que é isso? Amados, em nome de Jesus, nós precisamos entender que o templo é, como Jesus o tratava, lugar de única exclusividade de oração. Ele não precisa de pompa, ele não precisa de nada como nós temos feitos verdadeiros castelos. Quando olhamos esses templos e olhamos para Jesus, a sua história, percebemos que esses templos não falam muita coisa sobre Jesus. Não se parecem com Jesus. Ele se parece com Salomão. Ele se parece com o judaísmo. Mas com Jesus muito pouco ou nada. Porque se usa esse templo para falar do nome dele. Então, em nome de Jesus, nós precisamos ressignificar o templo. Nós precisamos olhar para o templo e usá-lo, e não deixar com que ele nos use através desses tipos de demandas. Que Deus capacite o seu coração. O templo é para a honra e glória do Senhor. A casa do Senhor será chamada casa de oração. É casa de relação com Deus e não comércio. E no Evangelho de João ele denuncia, na fala de Jesus, vocês transformaram em comércio. Lucas ele é mais forte, covil de ladrões. Você imagina o que é isso? O templo é o templo. Ele pode ser usado para cultuar e para ser um covil de ladrões. A grande pergunta que nós precisamos responder é: o que tem sido nossos templos? O que tem sido, como nós temos relacionados com ele? Qual é essa relação que nós estamos? Qual é essa demanda toda? Será que é de ver? Nós já perguntamos isso, será que é ver os irmãos? Será que é tanta saudade dos irmãos? Se for saudade dos irmãos, a gente pode matar essa saudade procurando-os. Ligando, indo na casa daqueles que podem ser visitados. A nossa questão é que nós aprendemos que o templo é o lugar, e nós vamos para o templo, e o templo proporciona palco
Porque o templo não tem altar, porque não existe altar mais. O templo proporciona palco. Então, se um pastor como eu, líderes, ministros de música e outras coisas, e outras pessoas mais, não consegue lidar com a ausência do palco, nós estamos usando o templo para benefício próprio, e não para adoração a Deus. O verdadeiro templo é você, o verdadeiro templo sou eu. É aqui dentro, na intenção do coração, que Deus habita. Então, a maneira com que eu vou para o templo já está denunciada diante dele, porque ele é onisciente. E ele conhece a nossa intenção e desconsidera a nossa atuação. Preste atenção, para Deus não existe ensaios. Para Deus não existe ensaios. O que você chama de ensaio, para Deus é culto. O que você chama de ensaio é para o ser humano, é para você apresentar para o outro. O que você chama de ensaio para Deus é culto. Então, se no ensaio você chega de qualquer jeito, você, ao invés de orar, ao invés de celebrar o Senhor, aí chega na hora de apresentar para o pessoal e faz aquela oração bonita, aquela ministração, mas na hora do ensaio faz de qualquer maneira. Aquilo que você chamou de ensaio, para Deus é culto. É culto. É ali que a gente começa. E aquilo que a gente faz no templo, na hora que está todo mundo, é uma apresentação. E ai de você desafinar cantando. E ai do pastor errar uma conjunção, alguma coisa, um tempo verbal e outra coisa. Porque ele está apresentando agora para pessoas. Naturalmente ele falaria de qualquer maneira. Usaria uma outra linguagem. Mas como está apresentando, aí Deus que conhece a gente, entende que a gente está usando o templo para apresentar e não para celebrá-lo. Então, amados, em nome de Jesus, que a sua e a minha relação com o templo seja de uso para a adoração. Assim como Jesus, ele era criança e ele chegou lá e entendeu, esse templo aqui, essa é a casa de oração, esse é um lugar de falar de Deus. E diferente do que estava acontecendo há 20 e poucos anos depois, aonde eles tinham transformado, de acordo com João, em mercado, e de acordo com Lucas, covil de ladrões e assaltantes. É uma denúncia, amados. Isso é uma denúncia de Cristo. E a gente precisa repensar como nós estamos lidando com o templo, para nós não virarmos idólatras e darmos atenção a uma coisa que Deus não dá atenção. Deus não precisa dos nossos templos. Ele disse, e eu repito e oro com você, ele disse, eu não consigo, que casa me edificareis? Eu não habito nas casas que vocês fizeram, eu habito na casa que eu fiz. Você, santuário de Deus. E ele vai dizer que é sagrado. O apóstolo Paulo diz, você é o santuário, Deus habita em você através do seu Espírito e você é sagrado. Cuide-se como casa de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a minha vida. Um abraço para vocês, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado mais uma vez aí por sua atenção. Coloca no seu coração qual a sua relação com o templo, qual a sua vontade de retornar, qual a sua vontade de estar lá. Se pensarmos nisso, usarmos esse momento para voltarmos para o templo de uma maneira da qual o templo precisa do seu devido valor. Não que ele precisa ficar esculachado, sujo de qualquer maneira, ao contrário. Mas ele tem que ser o seu devido valor. Ele é muito menos importante do que você, ele é muito menos importante do que eu para Deus. Porque você é a morada de Deus e eu sou a morada de Deus. Quer procurar Deus? Ele está dentro de você, ele está dentro de mim. Que Deus abençoe. Termino dizendo, igreja não é o lugar onde se vai. Igreja é alguém que se é. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado, Deus, por a sua palavra, por sua revelação, porque o Senhor nos orienta, nos redireciona a fazermos as coisas certas da sua maneira. Então, Pai, nós nos rendemos diante da sua revelação e pedimos o entendimento para que possamos colocar o templo no seu devido lugar, seu devido valor e usá-lo para o devido propósito. E que nós, templos do Senhor, morada do Senhor, possamos viver uma vida de santidade,
uma vida, Senhor Deus, de negação, muitas das vezes, de negar a nós mesmos, uma vida, Senhor Deus, aonde que os nossos prazeres não são dominadores, mas que possamos fazer a sua vontade, à sua maneira. Eu te agradeço pela tua revelação, em nome de Jesus. Abençoe a segunda igreja, Senhor Deus, a Ciban. Abençoe os membros, nos dê sabedoria para tomarmos, ó Deus, a decisão certa na hora certa, para que o grupo, para que a família Ciban se una no momento certo para fazermos a obra. Para a glória do Senhor eu oro, para a vergonha do inferno e para a alegria da tua igreja, somos nós, que o Senhor nos ensinou, disse que é morada do Senhor e é sagrado, de acordo com a revelação do apóstolo Paulo. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Ousadia de Deus para você. Um abraço.